Alujá, o toque de guerra de Xangô. Existem muitas narrações sobre o Alujá, o toque de guerra de Xangô. No entanto, hoje narraremos a tradição oral da família Cobi, coletada nos anos 80, narrada por Neuza Maria Júlio, conhecida como Neuza de Xangô, que pertencia ao reino de Oxum em São Paulo, tradição cambina, atualmente conhecida por Cabinda. Contam os antigos que os orixás se dividiam entre o Leba e uma comitiva e Oxalá e uma corte. O Leba vivia no nosso planeta, porém, aqui só existia o caos. Nada se edificava, nenhuma planta crescia, nem água corria, porque tudo era lava, vulcões, fogo e muito calor. Assim permanecendo por milênios. Mesmo assim, a comitiva do Leba não se importava e viviam muito bem. Oxalá vivia no mundo espiritual, distante do nosso planeta, observando-o de longe, evitando pisar no planeta. Ele observava e pensava como poderia melhorar este local. Foi em determinado momento, ele chamou Xangô e pediu que convocasse os orixás da corte para a guerra, para que lutassem juntos, para que restabelecessem a ordem, melhorando o planeta. Xangô ouviu atentamente, pensou, e assim usou a sabedoria e diplomacia para falar com os demais orixás da corte, induzindo-os a participarem desse evento. Porém, ainda assim, faltava algo, e ele foi pedir conselho a Oxalá. Oxalá pensou e decidiu ir até Ogum, o ferreiro do Orum, para pedir que forjasse ferramentas para cada orixá. E assim aconteceu. Ogum forjou espadas, lanças, arcos, flechas e outras diversas ferramentas. Oxalá chamou Xangô e disse que as armas estavam prontas e que ele poderia convocar os orixás para a guerra. E foi assim, todos se prepararam. Porém, antes de partir, Xangô sugeriu a Oxalá e a Iemanjá que ficassem cuidando do mundo espiritual, pois eram divindades antigas. Dessa forma, o mundo espiritual não ficaria desprotegido. E foi assim que todos os orixás partiram para a guerra. E ao chegarem ao planeta, se depararam com o fogo, a lava, a brasa, com o caos e começaram a lutar, trancando Leba e sua comitiva no centro do nosso planeta, selando a crosta com uma divindade chamada Zina, a própria esposa do Leba. Quando a terra esfriou e estava pronta, Oxalá começou a gerar água, modelar montanhas, jogar sementes sagradas do Orum, modelar seres vivos. E ficou tão agradável esse planeta que os orixás não quiseram mais ir embora, ficando aqui para cuidar do planeta e tudo que nele habita. Considerações sobre o mito e a ritualística do batuque. Neuza explicou que, no momento que Xangô desce com a corte para a guerra, ritualisticamente é representado por uma roda, conhecida como Kassum, ou balança. Representativamente, nesse momento, o Leba e sua comitiva fica do lado de fora desta roda. E o movimento da balança simula toda a narrativa, até quando o primeiro orixá manifesta. A partir desse momento, o Leba fica aprisionado no centro da roda, tentando rompê-la, que, segundo a Neuza, não poderia jamais acontecer, pois acarretaria muitos desastres para a casa religiosa e a família onde estão fazendo esse ritual da balança. Ao final da balança, quando o tamboreiro parar de cantar o Kassum e iniciar o Alujá, a roda se desfaz e os orixás vão dançar na frente do tambor. Assim ficam até o tambor redobrar o Alujá. Neste momento, os orixás dançam com um pé só, pois representam o momento que pisam sobre o solo em brasa e sobre o fogo. Sobre Oxalá e Iemanjá, podemos observar que não chegam em balança e, caso já tenham se manifestado, eles não participam do Alujá.
Sempre se dirigem para a frente do quarto de orixá e ali ficam até terminar o toque de guerra, o chamado alujá. Assim evitam dançar sempre. Importante registrar que o Leba e a Zina não são os inimigos dos orixás e são cultuados harmonicamente em alguns templos do Batuque. O nosso canal preserva a cultura, a história e memórias do Batuque do Rio Grande do Sul. Por isso, curtam, compartilhem e nos ajude a divulgar o Batuque. E por hoje ficaremos por aqui. Continue a enviar sugestões, pautas e dúvidas para o nosso canal. Até a próxima, pessoal!